A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos começar agora a nossa segunda aula do módulo Identidade de Filhos, do nosso curso Psicologia Bíblica. Nós vimos na aula anterior muitos versículos que fundamentam o entendimento de filho, o que é ser filho de Deus, ter a natureza divina, sermos filhos como o próprio Jesus é filho, amados pelo Pai, assim como o próprio Cristo é amado. Nós vamos ver agora nessa aula, na prática, no dia a dia, o que isso significa para nós. Porque assim o nosso coração vai se fortalecer, a nossa autoestima vai estar alimentada, fortalecida, e aí a tristeza, o complexo de inferioridade, de incapacidade, todo sentimento e pensamento depressivo não vai se instaurar em nossa mente, em nosso coração. Quando nós entendemos o que significa no dia a dia, na prática, o que é ser filho de Deus. E aí o autor aos Hebreus vai dizer que devido a essa graça de Cristo, nós podemos chegar diante do trono da graça com confiança. Ele diz, nos acheguemos confiantemente diante do trono da graça, a fim de alcançarmos ou recebermos o socorro de Deus no momento oportuno. E aí nós vamos ver também Mateus capítulo 7, quando Jesus disse, pode um filho pedir pão e o pai dar uma pedra? Pedir um peixe, o pai dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Então vejamos que Deus ele quer atender as nossas orações. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama acima do amor que o nosso Pai terreno tem por nós. Mais do que o amor que nós temos pelos nossos filhos, Deus nos ama e nós precisamos crer nessa verdade. Nós não podemos mais olhar para Deus e duvidar se Ele está interessado em atender a nossa oração, se Ele realmente nos dará aquilo que pedimos. E é aqui que faz toda a diferença. É aqui que esse ensino, esse curso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso Pai não nos nega aquilo que pedimos. Você vai ver também no capítulo 15 de Mateus, a mulher cananeia, que pediu a Jesus que curasse a sua filha que estava endemoniada em casa. E Jesus disse, não é certo, não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cães. E essa mulher insiste e diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus responde, mulher, grande é a tua fé, seja feito como você quer. E a filha dela foi curada naquele momento. Então aqui a gente tem que analisar o seguinte, aquela mulher não era filha, ela não pertencia ao povo de Deus, ela não havia sido justificada, ela era indigna diante de Deus. Ela não observava os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor, mas ela recebeu, a filha dela foi curada. Por quê? Porque ela acreditou no amor e na misericórdia de Deus, de Jesus. E Jesus disse, o pão dos filhos. Aquela mulher recebeu do pão dos filhos, sem ser filha. E hoje nós, que somos filhos de Deus, nós temos o direito a esse pão. Jesus chamou aquela cura, aquela libertação de pão. Aí nós vemos o que é ser filho de Deus. É ter a segurança de que Ele nos ouve, Ele nos ama. E por isso a minha alma não precisa temer, a minha alma não precisa ficar insegura, a minha alma não tem que se entregar ao medo. Os filhos de Deus hoje precisam acreditar na bondade do Pai.
Só cantar que Deus é bom não é suficiente. Tem que cantar e crer que Ele é bom para os seus filhos. Jesus disse: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então não dá mais para a gente orar pedindo emprego, pedindo saúde, pedindo paz, alegria e duvidar se Deus quer dar ou não. Dizer que Ele cura se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não cura. É isso que tem adoecido a mente dos filhos de Deus. Por quê? Não existe segurança, certeza, não há conhecimento e fundamentação bíblica no coração para que haja fé. E a fé lança fora o medo. Então, nós precisamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Jesus está chamando a cura de pão. O pão dos filhos. Aquela mulher cananeia. E aí eu vou dizer uma coisa para você que eu creio, tá? Que aquela mulher, por ela ser cananeia, com toda certeza ela adorava e servia a deuses estranhos. E por isso a filha dela estava endemoniada. Algum pacto, alguma legalidade aquela mulher ou a filha dela deu para que aquele demônio entrasse na vida dela. Mas ela, por acreditar no amor de Jesus, na misericórdia de Jesus, ela recebeu a cura da filha. E os filhos que têm o pão, Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, nos dê o pão de cada dia. É claro que Jesus estava falando ali do pão material, mas agora ele está falando no capítulo 15 de Mateus, ele está chamando a cura de pão. Ou seja, um alimento básico, diário. E nós podemos então ter a certeza que Ele quer nos curar, Ele quer que andemos em saúde, em paz, em alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Nós já vimos aqui nas aulas anteriores. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, paz e alegria fazem parte do reino de Deus no Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia vai dizer mais sobre filhos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então aqui em Romanos 8, no verso 14, ele está dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Alguém pode perguntar: pô, você está dizendo que Deus quer curar a todo mundo, a todos os seus filhos. E quando Ele não cura? Esse versículo aqui está dizendo que o Espírito Santo nos guia em todas as coisas, porque somos filhos de Deus. Deus, Ele quer nos conduzir, nos ensinar, nos mostrar aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos crer, para que possamos alcançar tudo aquilo que Jesus providenciou no Calvário. As minhas experiências, aquilo que eu ainda não alcancei, não muda aquilo que Deus diz a meu respeito. E se Ele disse que o pão é dos filhos, então é porque é. Aquilo que eu enfrento como tribulação não muda a Bíblia. Eu é que preciso crer e preciso entender aquilo que Deus está requerendo de mim. Quando eu entendo isso, eu recebo. Por quê? Porque lá em João 15, 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Então eu estou crescendo, eu preciso crescer no conhecimento da palavra, interiorizar, me alimentar da palavra e colocá-la em prática. À medida que eu faço isso, eu posso pedir o que quiser, foi Jesus quem disse. E agora eu acabei de ler para você um outro texto que me dá a plena segurança, dá a você a plena certeza de que Deus quer realizar
os seus pedidos, cumprir, atender os seus pedidos. Romanos 8, 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que já vem com a resposta. Se ele não poupou o próprio filho, como ele pode poupar alguma coisa para você se você está em Cristo? E é de graça, é pela graça. Por isso que precisamos crescer na fé, no entendimento. Porque quando nós andamos na fé, na palavra de Deus, nós temos segurança e podemos pedir o que quisermos. Eu estou citando Bíblia, claro, textos claros para você. É assim que os filhos de Deus serão curados e libertos da depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, o que for, a Bíblia tem a solução. Jesus disse: vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu darei descanso, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Foi ele quem disse. Vou ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar entendendo o que é ser filho de Deus, para que a nossa mente tenha paz, tenha segurança, confie e descanse. No Salmo 112 diz que o justo não teme más notícias, porque o seu coração está forte, firme, confiando em Deus. Então Deus não te chamou para viver atemorizado, mas para ter confiança, saber o que significa ser filho do nosso Pai eterno, do nosso Criador. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.